importante a gente sempre poder comunicar as coisas que estão acontecendo, né? A Kátia estava falando sobre o local, né? Então, às vezes as pessoas não sabem que aqui a gente aluga, a gente divide com outra igreja que está à noite. Então, durante as manhãs é nosso e à noite é do Projeto Resgate. E eu peço a vocês que estejam orando, tanto pela igreja quanto pelo Projeto Resgate. Não somos da Igreja Batista do Povo, eles no caso, né? Nós somos da Igreja Batista do Povo, mas nós caminhamos juntos e eles nos abençoaram e têm nos abençoado cedendo para a gente dividir o local. Amém. Mas o proprietário aqui desse local, ele se aposentou e os filhos assumiram os bens e eles não sabem o que vão fazer ainda em relação a esse prédio. Então, eles podem decidir vender, podem decidir não alugar mais para a igreja. E eu peço para vocês estarem orando, porque a gente já está procurando outros lugares, outras opções, para que Deus nos dê a direção certa. As cadeiras já são nossas, isso é bênção de Deus. Amém. Mas toda a parte de som, tirando o teclado e o violão, que é dos meninos, é da igreja, daqui, né? Toda essa parte aqui pertence à igreja, a gente paga pelo uso também de tudo isso. Mas eu peço para vocês estarem orando, orem para que Deus nos direcione, ou toque no coração dos proprietários, né, para que mantenha esse local, ou que Deus nos direcione para um local mais amplo, melhor, e que Deus faça a vontade dele, amém? Estejam orando conosco. Outro ponto importante é que a célula vai começar em breve. Amém. Vai ser na casa do Zé Maria e da Márcia. Ali nós vamos anunciar ainda, nós não estamos anunciando a célula ainda, porque vai ter um treinamento para líderes agora em setembro e a Márcia vai estar fazendo. Então, inclusive, se outras pessoas quiserem fazer o treinamento de liderança de células, pode falar conosco e a gente vai passar todas as informações, que é importante sempre a gente ter o coração aberto para usar as nossas casas ou locais que podem ser usados para alcançar pessoas que muitas vezes não vão vir aqui, mas na redondeza, naquele lugar, vão ser tocados por Deus. E eu preciso que vocês me ajudem em oração também por isso, que é muito importante. Outro ponto importante, para lembrar a todos, a gente começou de novo lá na sede, e aqui o cadastramento, o recadastramento e aqueles que querem se tornar membro. Então eu trouxe as fichas aqui. Se você quer se recadastrar, cadastrar ou se tornar membro, fale conosco, pegue uma ficha dessa e nós vamos conversar. E geralmente, para você se tornar membro, a gente passa para vocês o estatuto da igreja, para vocês saberem o que nós pensamos juridicamente, qual é o direito e dever de cada um de nós, porque, como a própria Kátia falou, a gente é muito transparente em relação às finanças, ao gasto e todas as outras coisas. Porque, como vocês veem, nós não somos uma igreja que prega prosperidade no sentido da teologia da prosperidade. Nós pregamos a prosperidade bíblica, em que Deus, Ele nos abençoa, e porque nos abençoa, nós nos tornamos generosos e abrimos o nosso coração para fazer aquilo que Deus nos chama, que é um tipo de vocação também. Então, peço para vocês que querem, depois podem nos procurar e a gente entrega as fichas, manda para vocês o estatuto e a gente conversa sobre essa questão de membro, cadastramento, recadastramento e todos esses detalhes. Terminamos essa parte burocrática. Vamos entrar então na palavra. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te louvar. Obrigado por cada pessoa que veio nesse dia, Senhor, te cultuar, te buscar, porque sabe, Senhor, que em Ti há resposta, sabe que em Ti há milagres, sabe que em Ti, Senhor, há soluções que muitas vezes não compreendemos, mas Tu tens a resposta. Te pedimos, ó Pai, que Tu prosperes a casa dos Teus servos, Tu prosperes os relacionamentos dos Teus servos, Tu prosperes, ó Pai, os filhos, os netos, Tu prospere, ó Pai, as famílias dos Teus servos. Senhor, as famílias estão sob ataque, e nós oramos aqui, Senhor, representando várias famílias, que Tu possas, ó Pai, colocar a Tua boa mão sobre cada família, trazendo salvação para alguns, firmando outros, e trazendo, Senhor, o Teu santo toque na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.
Amém, e amém. Glória a Deus. Eu, quando termino um culto no domingo, eu já começo a me preparar em relação à próxima mensagem. E aí eu passo a semana toda meditando, procurando entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, porque querendo ou não, eu sou o primeiro a ouvir a mensagem. A mensagem vem primeiro para mim, para depois eu poder compartilhar, para depois lapidar, para depois fazer inúmeras coisas. E essa semana eu terminei meu outro livro. Quem não sabe, eu sou escritor também, tenho 8 livros escritos, vou para o 9º, e esse próximo livro que já está encaminhado, ele se chama Tirando os Espinheiros do Poder, a vocação que faz a diferença. E é um livro que fala sobre cada um de nós. Quando Deus nos chama para fazer algo, e muitas vezes a gente diz não, e dá lugar e oportunidade para pessoas que não temem a Deus, para pessoas que são espinheiros, assumirem aquele lugar, e assumindo aquele lugar, estragam nossos filhos, estragam as comunidades, estragam os negócios, e trazem corrupção, não temor do Senhor, impiedade, e depois a gente fica chorando, orando e dizendo: Senhor, por que isso aconteceu? Aconteceu porque muitas vezes Deus nos abre portas e a gente deixa de lado por medo, por inexperiência, por não buscar conselhos, ou porque a gente ainda não sabe como andar sobre as águas. E é importante a gente aprender a entender e ouvir a voz de Deus, porque Deus nos chama para alcançar lugares altos. Isso não sou eu falando, isso é bíblico. Isso não é a teologia da prosperidade, isso é bíblico. A teologia da prosperidade só foca em dinheiro, mas não foca no poder e no potencial que há em nós, que Deus nos deu. Mas o diabo tenta nos inibir, tenta roubar de nós a coragem, tenta roubar de nós, sabe, a força de tomar decisões e avançar. E isso acontece demais, que a gente chega ao ponto de ouvir nos aconselhamentos pessoas tremendas que estão paradas porque foram inibidas, foram, sabe, envergonhadas, foram traumatizadas, foram colocadas numa circunstância que as deixaram inseguras para tomar uma decisão. Eu me lembro que quando eu comecei a vir aqui, eu peço licença, Maria, para contar essa história tua, porque é uma bênção. A Maria tinha um sonho. O sonho da Maria era ser avó. Ela orava pela sua filha, pelo seu genro, que estavam fazendo tratamento, já estavam, sabe, lutando por aquilo, porque ela queria ser avó. E assim, tem horas que você diz: olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser, mas se eu tenho que me pegar alguma coisa, eu tenho que me apegar a Deus, porque é Deus que faz a diferença. E o diabo, ele está tentando nos roubar esse foco de Deus, quer que a gente olhe para as outras coisas, para que a gente olhe para nossas forças, para que a gente olhe para o nosso conhecimento e esqueça de Deus. Maria estava orando, a sua filha estava orando, o seu genro estava orando, até que Deus trouxe uma direção, e nessa direção a filha da Maria engravidou, o genro, engravidou, e eles engravidaram, e hoje ela é avó, sabe, hoje ela é avó, hoje ela segura o neto nos braços, porque isso é milagre de Deus, isso é bênção de Deus. E aí só quem passa por circunstâncias dessas é o que sabe o que é a luta, o que é a dificuldade. E cada um de nós tem um neto que quer segurar no colo, tem um desafio, tem um sonho, tem, sabe, uma realização que quer alcançar, e muitas vezes não sabe como persistir nesse caminho. E quando eu estava preparando a mensagem, Deus me trouxe uma direção, e preparei, estava tudo bonitinho, estava até falando com o Roberto, e aí quando estava na reta final, Deus disse assim: eu não quero que você fale sobre isso, a outra coisa, põe de lado, guarda o papel, vamos começar de novo, e começa a estudar, começa a preparar, começa a orar, começa a buscar, e Deus traz uma direção. E aí quando você nota, aquela direção que Deus te deu, foi para alcançar outras pessoas, e aí você fica: ai Jesus, não é isso que o Senhor quer falar. E aí Deus, quando eu vinha voltando do carro ontem, de São Paulo, Deus me trouxe essa palavra que eu quero compartilhar hoje.
porque a palavra anterior eu acabei ministrando em São Paulo e alcançou pessoas que estavam precisando ouvir aquela palavra ontem. E hoje Deus traz um pão novo para cada um de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4. Esse é um dos textos mais icônicos da Bíblia. Esse é um dos textos mais tremendos da Bíblia. Talvez a gente vai se encontrar aqui com um dos diálogos mais inteligentes da Bíblia. Uma das mulheres que eu considero mais inteligente da Bíblia. E às vezes a gente subestima a capacidade dela por causa da fama que ela tinha, por causa dos caminhos e decisões que ela tomava. Mas ela faz um diálogo com Jesus, que é poderoso. Um diálogo que pode nos ensinar muito nessa manhã, sobre como nós podemos tomar decisões, como nós podemos avançar, como nós podemos fazer coisas que a gente ainda não sabe como fazer. E o texto diz, lá em João capítulo 4, dos versos 1 em diante, diz assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia. Cansado da viagem, note que Jesus também cansava. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, Senhor. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pede-me, não podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste mundo, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Amém. Olha que tremendo. Jesus fala para ela quem ele é. Eu sou o Messias que há de vir.
E continua. Disse-lhe Jesus no verso 26, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou, o que perguntas, o que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e... Ao ponto de você ouvir um negócio daquele e você começar a ficar triste, dizendo, mas não é profeta, como é que pode? A Bíblia nos orienta a julgar as profecias, a pedir prova. A Bíblia nos orienta a provar, sabe, se é o Espírito de Deus. A Bíblia nos orienta a colocar isso diante da palavra de Deus para ver se não contradiz, porque Deus não vai nos mandar pecar. E tem gente mandando o outro pecar como se fosse algo natural. Tem gente falando asneiras, bobagens, como se fosse em nome de Deus, mas não é. As pessoas estão sendo enganadas porque não estão lendo a Bíblia. Não é eu, como pastor, que vou proteger vocês. É cada um de nós lendo a Bíblia, orando e deixando o Espírito Santo falar conosco para não sermos enganados. Porque senão nós seremos enganados. Lá em Mateus 24 diz, Jesus diz que nos últimos dias vão surgir falsos mestres e falsos profetas. Falsos mestres para enganar aqueles que têm conhecimento bíblico, mas às vezes estão em dúvida e não tiram as dúvidas. Falsos profetas para enganar aqueles que não leem a Bíblia e não têm base para discernir se aquilo é certo ou errado. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão confusas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão machucadas, as pessoas estão feridas, quer seja com a igreja, quer seja com o exemplo cristão que foi o seu vizinho, quer seja com as circunstâncias da vida, quer seja com tantas coisas que estão acontecendo. As pessoas estão com medo, muitas vezes, de assumir posições do chamado, da vocação e de servir a Deus, porque diz, querem me usar, querem me abusar, querem fazer aquilo que... E nós não temos mais esse discernimento muitas vezes, porque a gente começa a ficar em reserva. Não, eu vou ficar na reserva. Eu vou ficar aqui só olhando de longe, e o tempo está passando, o tempo está caminhando, e a pessoa está perdendo tempo, porque ela não sente paz, ela sente que não está sendo útil, ela sente que não está pondo para fora os dons, ela sente que aqueles dons que Deus deu, que foi promessa do Senhor, estão engavetados, e o tempo está caminhando, e o tempo está passando, e as pessoas estão se esfriando na fé. Você pode dizer, pastor, o senhor não se incomoda da igreja não estar com todos os bancos cheios? Eu não faço que eu me incomodo. E eu oro por isso, porque as pessoas começam a ligar, olha, vai ter um negócio, eu não vou poder vir hoje, não sei o quê. E aí sempre tem essa oscilação, mas não é isso que me preocupa. Eu prefiro uma igreja em que todos estejam de coração buscando a Deus, biblicamente, para serem firmes, para cuidar daqueles que vão chegar, do que uma igreja lotada, em que todo mundo não serve a Deus, mas está ali somente para o entretenimento. E isso está cheio hoje. Você é convidado para pregar em determinados lugares, você já chega no lugar e você vê que Deus não está ali. E você tem que buscar interiormente com Deus e orar a Deus naquele lugar e dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, o que eu faço nesse lugar? O que eu trago de mensagem nesse lugar? Porque tudo aqui é um entretenimento, o ambiente, tudo aqui é para um show, não é para te adorar, não é para te cultuar. E às vezes a gente gosta de lugar assim, um lugar em que é um entretenimento, em que eu entro em pecado e saio em pecado, e nada me constrangeu a mudar, a me arrepender, sabe? Nada me constrangeu a enxergar que eu estou culpando Deus e não aqueles que estão errando com Deus. Eu já falei isso e volto a falar. Uma pessoa chegou para nós, para mim, para eu, e disse assim, eu estou chateado com Deus. Eu estou chateado com Deus porque Deus me trouxe uma profecia, a profecia não se cumpriu. E você diz assim, mas Deus errou com você? Como assim? Veio um profeta do Senhor, e esse profeta do Senhor disse que eu ia ter um filho homem, aliás, uma filha mulher, mas eu fui fazer a ressonância magnética lá, ultrassom, e é menino, não é menina. Deus errou comigo. E a gente perguntou, mas me diz uma coisa, não é o profeta que errou? Não é mais fácil você
dizer que é o profeta do que errou, do que você acusar Deus de errar. A gente está desse jeito, a gente acusa Deus de uma maneira assim banal. Deus é o culpado, Deus não faz isso, Deus não me responde, Deus não... E às vezes a gente está em pecado, a gente não se arrepende, a gente não busca Deus, a gente está ali só querendo ser servido e não serve a Deus. A Eune hoje, no início do culto, ela disse: o nosso culto é de segunda a domingo, de domingo a segunda, e nós não paramos de cultuar a Deus, mesmo quando o culto aqui na igreja acaba. Mas tem pessoas, cumpri a minha tarefa, já vim para o culto, e durante a semana não tem mais agenda para Deus. Aí como é que você quer crescer? Como é que você quer maturidade? Como é que você quer musculatura espiritual? Como é que você quer ter revelação de Deus? Como é que você quer ter discernimento? Você não discerne que seus filhos não querem mais estar na igreja. Você não discerne que aquele parente ou aquele outro não quer mais estar na igreja. E você, pior ainda, não intercede por eles, parou de orar. Ah, você quer viver essa vida? Então viva. Meus queridos, quando a gente para de ter misericórdia, algo está errado nas nossas vidas, porque Deus é amor. Há circunstâncias e circunstâncias. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Deus é amor e Ele quer que nós tenhamos misericórdia, mas se a pessoa não quer mudar, às vezes a gente tem que deixar seguir o caminho do filho pródigo. O pai aconselhou, o pai orientou, mas não impediu o filho de seguir o caminho até comer bolotas de porco. E ali o filho se arrepender e dizer: eu tenho a casa do meu pai, eu vou voltar. Às vezes a gente interfere no processo de Deus na vida de alguém. Às vezes a gente interfere no processo de Deus, naquele tratamento que Deus está fazendo naquela pessoa, porque a gente quer ser mais amoroso, mais misericordioso do que o próprio Deus. E ninguém consegue vencer Deus no amor, porque Deus é amor. Ele é amor. Se você ama alguém, se você preza por alguém, se você sente a falta de alguém, interceda por essa pessoa, ore por ela, mas deixe ela seguir o seu caminho às vezes, para que ela possa se encontrar com Deus, se arrepender e mudar de vida. Porque por mais que nós possamos amar alguém, por mais que a gente queira o bem de alguém, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que toca no coração e transforma aquela vida, não somos nós. E quando a gente vê esse diálogo entre essa mulher, você vê que ela entendia muito de teologia, ela entendia muito de costumes, ela entendia muito de muitas coisas, mas ela não tinha uma experiência com Deus. Talvez nós tenhamos nos enchido de tantos conhecimentos, de tantos livros, se temos autores, se temos, tratados teológicos e várias coisas de experts da religião, mas a gente perdeu a intimidade com Deus. E Deus nos chama hoje para dizer: volta para mim, volta para as disciplinas básicas, volta para a oração diária, volta para a leitura diária. A experiência particular não é uma experiência da igreja, é uma experiência pessoal sua. E essa experiência não tem como fazer você ter, se você não buscar o Senhor. Porque vai acontecer o seguinte, que no momento em que tivermos uma objeção nas nossas vidas, nós vamos nos desfalecer, porque vamos achar que Deus não cuidou de nós. Mas a Bíblia mostra inúmeros casos de homens como José, que injustamente, por sua família, foi jogado dentro de um poço, injustamente foi vendido como escravo, injustamente foi para a prisão porque a esposa do seu senhor quis ter relação sexual com ele, e ele não quis e fugiu, e porque ele fugiu, ele foi preso, porque ele foi acusado de tentar agredir a mulher. E aí, às vezes a gente culpa as pessoas por inúmeras coisas, mas a gente não entende a história dela. Às vezes a gente olha para José e diz: José é culpado, viu? Como todo homem não presta mesmo, todo homem é assim mesmo, é um cafajeste. José seria mais um cafajeste, se nós não conhecêssemos a história dele, de que era uma pessoa que temia Deus. Era imaturo, falava demais. Talvez muitos dos nossos problemas hoje é porque a gente fala demais. A gente conta os nossos segredos, a gente conta as nossas estratégias, a gente conta coisas que Deus falou conosco, que é um projeto nosso, e a gente fala para todo mundo. E aí quando o negócio não dá certo, aí a gente diz: Deus falhou comigo. Não, foi você que foi bocudo demais. Sua boca foi grande demais, você não soube ter discrição. José, ele chegava no meio dos irmãos e dizia: Deus me disse que eu vou ser maior do que todos. Quem vai ficar feliz ouvindo uma história dessa?
Por que você acredita que você vai ser maior do que todo mundo? Por que você acredita que você vai ser melhor do que nós? E José falava e falava, até o ponto dele cair no poço, naquele buraco. Quantos de nós vamos ser jogados no buraco para a gente aprender a calar a boca e ser discretos, aprender a maturidade? E a gente vê essa mulher vindo falar com Jesus, toda armada, toda cheia de conceito, toda cheia de ideias. E ela é muito inteligente, porque você vê no discurso dela que é uma pessoa que entende do que está falando, porque Jesus não discorda com ela, mas Jesus somente a corrige de algo que traz a experiência pessoal. E é esse um ponto que eu quero trazer para cada um de nós. Quando foi a última vez que você teve uma experiência pessoal com Deus? Quando foi a última vez que você se ajoelhou para orar e ficou orando e sentiu a presença de Deus naquele momento de buscá-lo, de ler a Bíblia, de louvar? Você está orando e louvando sozinho, e o Espírito Santo te envolve, e você sente a plenitude do Espírito Santo, sabe, te inundando, te dando graça, mudando o teu medo, mudando aquela circunstância por coragem, te dando uma visão que você não tinha antes, e uma influência divina capaz de te transformar a alguém tão corajoso para tomar decisões que não te impedem de louvar a Deus, quer seja dando errado, quer seja dando certo. José, ele buscou a Deus na cadeia. A gente vê a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha. E lá na fornalha, talvez muitos de nós teríamos desviados, mas eles não se desviaram, eles se mantiveram firmes. Daniel foi jogado na cova dos leões. Talvez alguns de nós iríamos dizer: Senhor, como é que tu podes? Senhor, por que tu faz isso comigo? Como é que você me deixa cair na cova dos leões, Senhor? Daniel não fez isso, só continuou buscando ao Senhor. E talvez essa é a maior mensagem que Jesus traz a essa mulher. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sem mentira, sem engano, sem religiosidade. Eu não estou servindo aqui porque eu estou ganhando alguma coisa. Eu estou servindo aqui porque eu amo a Deus, porque eu quero a Deus, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero a plenitude de Deus na minha vida, me transformando e me ajudando a criar meus filhos, e me ajudando a cuidar da minha família, e me ajudando a tomar decisões mais sensatas no temor do Senhor. Espírito Santo, Ele vem até nós como Consolador. Mas será que a gente quer ouvir a voz de Deus? Ou será que a gente está terceirizando a voz de Deus? Ai, Senhor, como seria bom se o Senhor levantasse um profeta para falar comigo. A Bíblia é profecia. Quando nós lemos a Bíblia, nós corremos o risco de ouvirmos a profecia direto do Senhor, porque o Senhor fala conosco aos nossos corações. Ele nos corrige, Ele nos transforma e Ele nos leva ao arrependimento. Quando foi a última vez que nós pedimos perdão por nossos pecados? Por coisas que a gente achava que estava certa, mas depois a gente viu que tinha uma aparência do mal, havia algo que não estava certo ali. O salmista Davi, ele diz: Senhor, me livra dos pecados ocultos, me livra das transgressões que eu nem percebi, mas eu causei. Porque era um homem que tinha um coração quebrantado, era um homem que tinha um coração que dizia: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua palavra. E Jesus, quando Ele se encontra com essa mulher, Ele não está preocupado com a fama da mulher, Ele não está preocupado se Ele está sozinho com aquela mulher. Ele só está ali porque Ele sabe que aquela mulher tem o potencial de alcançar outras vidas. Ele está ali porque Ele sabe que nele há o potencial de tocar aquele coração, e aquele coração se ajustar, ser corrigido e nunca mais praticar o mal. E Jesus para ali, conversa com ela sem preconceito, conversa com ela sem vantagismo, conversa com ela sem querer mostrar conhecimento. Ele só conversa de pessoa para pessoa, e conversando de pessoa para pessoa, Ele diz: você está cansada de beber e vir buscar a bebida, a água nesse lugar, mas se você soubesse com quem você fala, você pediria e Ele te daria água viva. A pessoa já está tão na carne,
já está tão nas letras, já está tão no conhecimento, que não entendeu o que Jesus estava falando, mas diz: Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor não tem como tirar essa água que o nosso pai Jacó cavou esse poço, os filhos dele beberam, pessoas beberam, e o Senhor vem aqui e vem dizer que se eu te pedir, o Senhor vai me dar água viva. Senhor, não faz sentido. Quantas vezes a gente para de confiar em Deus e crer em Deus e dizer que Deus está maluco? Deus, você está maluco. Deus, o Senhor não está entendendo, o negócio é mais difícil, não é tão simples. Para Deus não é impossível. Talvez nós paramos de crer que para Deus nada é impossível. Talvez nós estamos acreditando num Deus que age como nós. É difícil, não vai ter solução. É difícil, não vai ter caminho de saída. É difícil, eu não vou conseguir mudar. É difícil, eu não vou conseguir transformar. É difícil, eu não vou conseguir fazer. Eu vou olhar como essa mulher, cheia de conhecimento, talentosa, poderosa, mas equivocada. Quantos de nós estamos equivocados em relação ao nosso Deus? Porque nós queremos que Deus faça sem termos intimidade. Nós queremos que Deus faça sem nos arrependermos do pecado. Nós queremos que Deus faça sem ter santidade. E a gente fica assim: ah, Deus, por que as coisas não acontecem comigo? Não acontecem porque se acontecerem do jeito que você está, você vai se perder, na maioria das vezes. Não acontece porque se você não crê em Deus, na alegria e na tristeza, você não confia em Deus de verdade. E confiança é intimidade, confiança é relacionamento, confiança é acreditar. Essa mulher, ela se colocou numa posição muito interessante, porque Jesus disse para ela: vai, chama teu marido. E ela foi honesta. Muitas vezes nós podemos ser honestos, mas estarmos errados. Apesar de toda a honestidade dela, ela estava errada. Jesus diz: traz teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, esse quinto que você tem não é teu marido. Ele não diz se ela é uma prostituta, que não é uma prostituta, que ela é isso ou aquilo. Ele não entra nesse mérito, porque Jesus, ele não está para nos envergonhar, ele está para nos salvar. Ele está para melhorar a nossa autoestima, ele está para nos ajudar a corrigir o mal. Ele não está para julgar-nos e dizer: olha, você está pecando aqui, você está pecando ali, ô seu pecador. Jesus não faz isso. Jesus, ele vem nos chamar ao arrependimento. Jesus vem nos chamar ao encontro pessoal com Deus. E aí a mulher, ouvindo aquilo, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Será que não é essa a revelação que nós precisamos hoje de Deus? Voltar a crer em Deus como profeta. Voltar a crer em Deus e confiar em Deus, que Ele vai nos dar a direção e vai cuidar de nós. Nos dá a capacidade, nos dá, sabe, aquilo que nós precisamos para concluirmos o que precisamos concluir. O problema é a banalidade. Já falei isso antes. Deus não vai fazer aquilo que é o nosso dever fazer. Ah, eu preciso aprender Excel para mexer com esses dados. Não vai vir nenhum anjo do céu mexer nos dados do Excel para você, se você não aprender Excel. Ai, pastor, eu queria tanto viajar para os Estados Unidos, eu queria tanto viajar pela Europa, mas eu não tenho vontade nenhuma de falar inglês. Você vai falar o que lá, criatura? Você não vai falar português, porque não falam português. Você tem que se preparar, você tem que se capacitar. Às vezes a gente quer sonhos em que a gente não quer se esforçar para ter o mínimo para realizar aquele sonho, porque Deus, Ele nos dá as condições muitas vezes, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque a gente não se aprimora. Nós não nos aprimoramos. É muito fácil nós pegarmos e colocarmos na conta de Deus. Deus está na tua conta, faz. Mas não é assim. Se não houver zelo, a mensagem não vai ficar pronta. Se não houver zelo, você não vai orar. Se não houver zelo, você não vai jejuar. Se não houver zelo, você vai pensar mais no natural do que no espiritual.
E aí você vai ver que Jesus ele traz um ponto muito importante. Vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito, não é em alma, não é em razão, é em espírito, porque Deus é espírito. Ou seja, quando nós entramos racionalmente no momento para orar, a partir daquele momento começa uma experiência espiritual que nós não entendemos, porque você está orando, você está falando, mas você não sabe se Deus está ouvindo. A partir daquele momento tem que ter fé, porque se não houver fé, você vai dizer que você está jogando palavras para fora e você não sabe o que vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se nós, quando entramos numa atitude racional ou emocional, não deixamos o Espírito Santo nos conduzir, a gente perde a experiência com Deus, porque a gente se torna incrédulo. E Jesus ele traz aquela mulher da incredulidade para uma experiência muito mais profunda, uma experiência não mais carnal, não mais racional, não mais emocional, mas uma experiência espiritual de dizer: olha, o mesmo Deus de Jerusalém é o Deus de Samaria, é o Deus daqueles que o buscam, e vai chegar a hora, e já chegou, sabe, que nós não vamos adorar aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém, mas vamos adorar diretamente ao Senhor. Aí ela diz: é verdade, as pessoas dizem que o Messias vai vir, e Jesus diz: eu sou e falo contigo. Que mais revelação você precisa? Tem pessoa que já colheu bênçãos de Deus, milagres de Deus, e hoje ainda tem dúvida. Mas você não viu isso acontecer? Você não viu esse milagre? Você não viu o caso da Maria, que hoje é avó, porque Deus respondeu a oração? Ai, pastor, mas sabe como é que é, né? Se o negócio não for cotidiano, a gente não crê. Meus queridos, se nós não tivermos o cotidiano na palavra de Deus, nós nunca creremos. Essa é a grande verdade. Se nós não tivermos o cotidiano em buscar a Deus, nós nos tornaremos como essa mulher. Teremos relacionamentos errados e acharemos que é normal. Teremos uma visão errada de Deus e acharemos que é normal. Teremos uma visão errada da teologia bíblica e acharemos que é normal. Escutaremos pessoas falando baboseiras da Bíblia e acharemos que isso é normal, porque a gente não vai discernir. E aí, talvez seja o ponto mais interessante de tudo aquilo que aconteceu na experiência dessa mulher. Ela creu em Jesus, e porque ela creu, ela agiu. Eu não acredito numa crença, numa fé em que não nos comove a ação, que não nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Quando Deus fala conosco, a primeira coisa que a gente quer é servir a Deus, é fazer algo. Não é a igreja, não é o pastor Fernando, não é a Igreja Batista do Povo, mas é servir Deus. E a gente começa a querer fazer as coisas para Deus e se alegra com isso. E aí eu me alegro quando eu vejo uma Manu trazendo água aqui, uma pré-adolescente ajudando, vendo, sabe, o Pedro ali ajudando, crianças ajudando. E muitas vezes nós adultos estamos como essa mulher samaritana, cheia de conhecimento, cheia de experiências, mas com uma visão distorcida da intimidade com Deus. E é isso que eu queria que você meditasse, que você pensasse na sua vida espiritual, como está, de como está a sua vida espiritual, sabe, se você realmente se preocupa com ela, se você realmente sente falta de Deus, se você realmente quer Deus, se você realmente quer que algo novo aconteça na tua experiência, porque eu posso orar e milagres podem acontecer, você pode orar e milagres através de você podem acontecer, mas o que mais acontece é que as pessoas não estão orando, estão esperando somente voltar alguém orar para que o milagre aconteça, enquanto Deus fala com cada um de nós. Talvez seja essa a maior revelação que Deus trouxe para corrigir a visão dessa mulher, que era muito inteligente, mas estava errada. Deus fala com você quando você ora. Deus toca no seu coração e responde às suas orações quando você ora. Deus, Ele abre o coração para você quando você o busca. Jeremias 33:3 diz assim:
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis. Em outras versões diz ocultas, que você não sabe. Chegamos os dias de nós voltarmos a buscar ao Senhor. Não é mais uma tarefa só do pastor, só da liderança, só daqueles que têm mais de 20 anos de igreja. É uma tarefa para cada um de nós. E quando isso acontecer, a nossa vida vai mudar radicalmente em todas as áreas, porque nós teremos paz na bonança, teremos paz na cova dos leões, teremos paz na fornalha, teremos paz no dia mau, porque sabemos o Deus que nós estamos servindo. E esse é o Deus que ele se apresenta a essa mulher e diz para ela: estou aqui, eu sou o Messias. Pare de acreditar no que dizem, no que você ouviu, e tenha uma experiência pessoal como você está tendo agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero uma vida mais morna, eu não quero mais uma vida fria, eu não quero uma vida, Senhor, mas dessa forma em que ano passa, ano vem, e eu continuo do mesmo jeito. Posso estar melhorando secularmente, tirando MBAs, tirando doutorados, pós-graduações, aumentando minha conta bancária ou diminuindo minha conta bancária, mas o meu talento está se desperdiçando, Senhor. Eu toco e não uso mais na tua casa, eu falo e não uso mais na tua casa. Eu gosto de receber pessoas, mas não recebo mais as pessoas. Senhor, eu não quero mais essa vida, Senhor, apagada. Eu não quero mais essa vida indiferente do teu evangelho. Eu quero ter experiência como a mulher samaritana teve, que ela creu em Jesus e ela pregou. E é isso que Deus nos fala nessa manhã. Se você crê, pregue para os seus vizinhos, pregue para a sua família, alcance pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e serem transformadas. Oh, aleluia, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque tu não nos ocultastes esse texto, o texto da mulher samaritana que foi curada, que foi restaurada, esse potencial, Senhor, foi reanimado. Esse potencial foi reanimado, Senhor, e porque ela foi reanimada, porque ela creu, ela pregou, ela foi e trouxe a cidade para ouvir a tua palavra. E hoje nós oramos, ó Pai, para que a Americana seja tocada pelas pessoas que estão aqui. Que pessoas ajam como essa mulher samaritana, que sendo tocadas, crendo em Ti, alcance pessoas, pregue o Evangelho, fale em tempo e fora de tempo. Porque é Tu que fazes, Senhor, é Tu que alcanças, é Tu que transformas. E nós declaramos que a Americana é do Senhor Jesus. Nós declaramos que essa cidade passará para o avivamento. Nós declaramos que as crianças, os jovens, os adolescentes dessa cidade terão um encontro contigo. Nós declaramos, Senhor, que essas vizinhanças serão alcançadas por Ti. Levanta mulheres samaritanas, levanta homens com esse coração, levanta pessoas, ó Pai, com essa disposição. É uma disposição, Senhor, que não é para se exibir, é uma disposição que não é para se mostrar, é uma disposição que não é para ser aplaudido, mas é uma disposição de uma pessoa que se preocupa e crê na Tua palavra e vai, Senhor. Oh Deus, que tenhamos um coração disposto, ó Pai, como essa mulher samaritana que tanto nos ensina na Tua palavra. Que possamos, Senhor, tirar os espinheiros do poder, das posições que assumiram, sendo que Deus nos deu autoridade, nos deu capacidade, nos deu discernimento para assumirmos tais lugares. Por isso oramos por pedagogos nas escolas, Senhor, pedagogos cristãos, que possam ensinar as crianças, ó Pai, os Teus caminhos. Diretores e diretoras de escola, Senhor, que temam o Teu nome para dirigir a escola no Teu temor, ó Pai. Juízes que temam o Senhor, advogados que temam o Senhor, médicos que temam o Senhor, mecânicos que temam o Senhor, eletricistas que temam o Senhor, empreendedores que temam o Senhor,
que possam querer a tua presença mais do que qualquer outra coisa, que possam ser impactados como essa mulher samaritana foi impactada e começou a agir. Escute esse louvor nesse momento antes de nós orarmos. Aleluia. Ou qualquer um de nós queira, se nós nos calarmos, nós perderemos a oportunidade de levar a palavra àqueles que precisam de nós. Não duvide do que Deus pode fazer através de você. Não subestime o poder de Deus através de você. A mulher samaritana é um dos grandes exemplos. Que no decorrer da semana você escute de novo essa palavra, compartilhe com alguém, medite em João capítulo 4. Você se disponha como ela se dispôs, e a cidade dela foi transformada em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Não saia sem falar com alguém. Fale com alguém. Amém. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações.
O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares, por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.